Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 13. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre aonde que nós vamos ler, porque esta palavra vai nos ensinar como tratar os nossos filhos, para que você ganhe os teus filhos, para que os teus filhos te amem. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 13. Acharam? Está escrito assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Os pais sempre criam os filhos para eles ficarem juntos. E os pais nem imaginam que um dia o filho, a filha, vai criar asas e voar sozinho. Quando o filho bate asas para voar sozinho, mas foi bem preparado para a vida e o pai e a mãe sabem disso, é uma tranquilidade. Mas quando um filho não tem preparo para viver no mundo e ele bate as asas para se aventurar numa nova vida, por mais recursos que ele tenha, por mais dinheiro que ele tenha, ele vai dar cabeçada, ele vai perder tudo. E o que mais entristece um pai, uma mãe, não é o filho não ter uma profissão, por exemplo. Isso é preocupante, mas com o tempo tudo se ajeita. O que preocupa um pai, uma mãe, não é o filho não querer estudar. Isso preocupa também. Mas o que mais preocupa e tira o sono de qualquer pai, de qualquer mãe, é saber que o filho, a filha, passou a viver dissolutamente. Não há para um pai, para uma mãe, tristeza maior do que saber que o filho e a filha estão no mundo, usando drogas, andando com más companhias, fazendo coisas erradas, algumas até bem graves, bebendo, jogando, se perdendo, se arruinando. Quando uma mãe vê que a filha está se prostituindo, aquilo para ela é a morte. Para o pai, então, é como se a filha já tivesse morrido. Quando um pai, uma mãe, vê que o filho está enveredando por um caminho perigoso, pai e a mãe nem dormem mais. Foi o que aconteceu com esse filho mais novo, que apesar de ter recebido uma boa criação, ele vai mostrar, pelas coisas que vão acontecer, que ele não estava nem um pouco preparado para voar sozinho, para sair de casa. Mas ele chegou para o pai e falou: eu quero a minha parte da fazenda que me pertence. E o pai, olha só, não contestou. O pai não ficou insistindo: fica, meu filho. O pai sabia que o filho estava decidido a ir embora. E o pai resolveu pagar, sabendo que teria um grande prejuízo, para que um dia tivesse aquele filho de volta. O pai já sabia tudo o que iria acontecer com aquele rapaz. Que a grande fortuna que ele levou ao sair de casa iria ser dissipada em pouco tempo. Mas o pai não se preocupou com o aspecto financeiro da questão. Ele sabia que tinha que pagar para ter aquele filho de volta. E ele ficou nessa esperança. Permitiu que o filho fosse, que se aventurasse pelo mundo, mesmo quebrando a cara, para que um dia aquele filho pudesse voltar. Às vezes, os filhos fazem coisas horríveis. E não adianta o pai e a mãe querer prender. Porque quando você tenta prender o teu filho, prender a tua filha,
eles ficam mais revoltados ainda. A proibição passa a ser um pretexto para que aí sim eles façam na marra o que estão querendo. O pai e a mãe devem se preocupar com uma única coisa na criação dos filhos: com o amor na criação. O amor que tem que ser plantado no coração. Um filho, uma filha tem que ser educado com amor no coração, porque este amor vai ser o elo de ligação do filho perdido com o pai, com a mãe. Dinheiro não segura filhos, mesada não segura filhos, chantagem não segura filhos, imposição de ordens não segura filhos, manter numa prisão não segura filhos, manter vigilância não segura filhos, porque os filhos, se quiserem, sempre darão um jeito para ludibriar os pais. É verdade ou não é? Quando você era filho, não era assim que acontecia? O que um pai e uma mãe vai fazer? Tem que confiar na educação com amor. Este pai havia plantado o amor no coração do filho. Ele saiu com dinheiro, mas foi viver dissolutamente. O pai sentiu muita tristeza, mas ficou esperando. Ficou esperando até que aquele filho um dia caísse em si. Quando os filhos resolvem fazer coisas horríveis, o pai tem que demonstrar um amor mesmo naquela situação crítica. Tem um outro caso aqui na palavra de Deus que eu quero mostrar para você, de um filho que Davi teve. Era um dos filhos de Davi. Esse filho era tão amado por Davi, esse filho era tão querido por Davi, que em tudo que esse filho vai fazer com o seu pai, nós vamos aprender como é que um pai tem que agir com relação aos filhos, como uma mãe tem que agir com relação aos filhos. Este filho que Davi tinha chamava-se Absalão. Era um homem alto. Diz a palavra de Deus que era o homem mais bonito e aprazível que havia em todo Israel. Vamos conhecer um pouquinho a história desse filho lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 14. Vamos ler o versículo 25. Olha o que diz a palavra, sobre este filho de Davi. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Era um Adonis. Era um homem belíssimo. Davi tinha muito orgulho desse filho, amava muito esse filho, como também amava todos os outros. Mas Absalão, o que ele tinha de bonito por fora, ele tinha de feio por dentro. E Davi não conhece ainda esse lado negro do seu filho, esse lado tenebroso do seu filho. Mas Absalão vai começar a exteriorizar tudo que ele tem no seu interior, a malignidade que ele tem. Absalão um dia vai reunir os seus irmãos com a intenção de matar um deles. Ele vai reunir os seus irmãos numa festa, numa espécie de churrasco, com muita bebida alcoólica, com a intenção de matar um dos seus irmãos. Ele vai permitir que aquele irmão se embriague bastante, e aí vai assassiná-lo em pleno churrasco, em plena festa. No capítulo 13, aqui mesmo do segundo livro de Samuel, desde o versículo 28 em diante. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vou-lo ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado.
Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. Fugiram apavorados. Ele matou Aminon, vai nos matar também. Ele matou Aminon, vai acabar com todos nós. Todos os seus irmãos fugiram apavorados. Um crime covarde, cometido no meio de uma festa. Um assassinato cruel. E ele não deu nenhuma chance à vítima para que se defendesse. Mandou que os seus moços esperassem ele estar sem reação, embriagado. E os cercaram ali. E ele deu ordem: agora, matem Aminon. A vítima não teve nenhum tempo de reagir, nenhuma chance de se defender. Foi um crime bárbaro. Como é que você acha que nesta hora ficou o coração do pai Davi? Como é que você acha que ficou o coração daquele pai? Poxa, o meu filho Absalão, que eu amo tanto, o mais belo de Israel, como que ele pôde fazer uma coisa tão horrível e matar Aminon? E explicaram para o rei: ele matou o próprio irmão, porque Aminon havia violado a própria irmã, cometido um incesto. Foi por isso que Absalão matou Aminon. Mas na verdade, o erro de Aminon não justificava aquele assassinato. Não justificava. Não era caso de se pagar com a própria vida e covardemente. É porque Absalão era mau. Ele era feio por dentro. Muito bonito por fora, mas muito feio por dentro. O coração de Davi ficou amargurado. E Absalão? Cadê Absalão? Fugiu. Absalão fugiu, rei. Mas o meu filho foi para onde? Ele matou o Aminon e fugiu. Veja aqui o versículo 37. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Olha o coração do pai. Como que é o coração do pai? Absalão fez uma coisa horrível. Fugiu. Mas Davi ficou com o coração cheio de dó. Ficou muito triste. Ele tinha dó de Absalão. Como é que alguém pode explicar isso? Versículo 38. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. Como é que ficou o coração do pai com relação a Absalão? Versículo 39. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Davi, como pai, ele tem saudade de Absalão. Meu filho está 3 anos numa terra estrangeira. Como será que está o meu filho? Absalão é tão intempestivo. Absalão é uma pessoa de repente assim. Ele não pensa direito. Será que ele está vivo, está morto? Eu tenho tantas saudades de Absalão. Ele não tinha raiva do filho. Ele tinha saudades, ele tinha amor. Absalão era uma pessoa má, muito má. Ele queria falar com um general do rei Davi, um general chamado Joabe. Ele mandou chamar o general não veio. Mandou chamar de novo, Joabe não veio. Sabe o que ele fez? Mandou colocar fogo na plantação de Joabe. Mandou incendiar a plantação. Ele era mau. Veja aqui comigo no capítulo 14, versículo 29. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele. E enviou ainda a segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo.
E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço do campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti dizendo: vem cá. Para que te enviei ao rei a dizer-lhe: para que vim de Gesur? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Absalão falou para Joabe: eu quero que você mande um recado para o meu pai. Fala para ele que, se ele ainda vê alguma culpa em mim, que mande me matar. Mas eu não quero mais ficar longe dele. Versículo 33 diz: então entrou Joabe ao rei Davi e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. O pai, vendo o filho ali, um filho maligno, um filho que já tinha feito duas coisas horríveis e medonhas. Ele sentiu saudade, sentiu amor, não fez cobrança em cima dos erros. E quando Absalão chegou diante do trono do rei Davi, ele abraçou o filho e o beijou. O que nós estamos vendo aqui? Uma semelhança muito grande com a parábola do filho pródigo. O que diz ali na parábola, depois que aquele filho desperdiçou todos os seus bens com as meretrizes, com a bebedeira, com os falsos amigos, quando ele ficou na miséria e perdeu tudo, quando aquele filho resolveu voltar para o seu pai, o que diz a palavra? Que o pai foi correndo, abraçou o filho e o beijou. Olha só, a parábola que Jesus Cristo contou a respeito do filho pródigo mostra uma atitude do pai, e nós sabemos que naquela parábola o pai da história é Deus. Mostra uma atitude do pai com relação ao filho, que é a mesma atitude que Davi está tomando com relação a Absalão. Nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de censura. De braços abertos recebeu, o abraçou e o beijou. Absalão, naquele momento, tendo sido recebido com tanto amor e sem nenhuma cobrança, esperava-se que ele mudasse de personalidade. Mas Absalão não vai mudar, porque Absalão é feio por dentro. Ele é maligno, ele é ruim, ele tem um gênio horrível. E ele começa a ter uma ideia. Ele começa a pensar: eu vou ser rei de Israel no lugar do meu pai. Eu vou ser rei no lugar dele. E ele começa a articular um plano para conquistar o povo. Ele começa a se colocar no caminho de todos que se dirigiam ao rei Davi para fazer uma consulta ou pedir justiça. E ele se oferece então para fazer justiça para a pessoa, para aconselhar. E ele sempre dava um conselho falso que agradava o reclamante, para que o reclamante ficasse gostando dele. E Absalão dizia: se eu fosse rei em Israel, então eu te faria justiça. E quando as pessoas iam até o rei Davi para levar uma questão, uma causa para o rei Davi julgar, Absalão ficava no caminho, recebia as pessoas antes, dizia palavras falsas e elogiosas para conquistar a simpatia do povo. E ele fazia, a palavra de Deus diz aqui, que quando a pessoa se prostrava diante dele, porque ele era filho do rei, diz que Absalão levantava a pessoa, pegava a pessoa, abraçava e beijava. Fazia um carinho falso. E dizia para o reclamante: você tem toda a razão. Se eu fosse rei em Israel, eu ia resolver o seu problema. E as pessoas começaram a pensar: esse Absalão é legal, hein? Ele é tão diferente do pai dele, né? Ele se encontra com a gente no meio do caminho. Ele se oferece para ajudar. Ele sempre dá razão para a gente. Se Absalão fosse rei, o meu problema estava resolvido. Pena que não é Absalão que decide, mas Absalão está do meu lado. O dia que ele for rei, o dia que ele for rei, eu tenho um amigo. Mas Absalão fazia isso com astúcia. Olha só, ao invés dele ser
agradecido ao seu pai, amar o seu pai e cumprir aquele mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, Absalão não vai honrar o pai. Por isso que ele vai viver pouco. Por isso que ele vai morrer cedo, vai morrer jovem. Ele não está honrando o pai. Mas Davi não sabe dessas ideias que o seu filho tem. Absalão, ele vai seduzir o povo para roubar o próprio pai. Veja o que diz aqui o versículo 4. Estou no segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 4. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Absalão está agindo com má intenção. Ele é bonito por fora, mas é feio por dentro. Ele finge que é bom, finge que é justo, mas ele é maligno. Ele está com um plano diabólico em curso. Ele foi furtando a honra do pai dele. Ele foi indiretamente dizendo que o pai dele era injusto, porque ele sim faria justiça. E o povo ficou gostando muito de Absalão. Ele foi furtando o povo de Israel, foi tirando do seu pai a honra. Fez isso para dar um golpe de estado. Vamos ler a partir do versículo 7. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor, porque morando eu em Gesur, na Síria, votou o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei Davi: vá em paz, meu filho. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom, e enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios. E a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Davi era rei, rei ungido de Israel, pai de Absalão. Mas Absalão, ele mesmo se autoproclama rei. Manda os aduladores dizerem: é ele que reina em Hebrom. E a notícia corre, até que chega nos ouvidos do rei Davi em Jerusalém. Rei Davi, todo Israel está seguindo Absalão e gritando que Absalão é rei. Mas Absalão não tinha o direito de ser rei. Ele não foi ungido pelo sacerdote. Ele não tinha unção para isso. Deus não tinha plano semelhante na vida de Absalão, porque Deus sabia de tudo. Mas Absalão, com astúcia, tirou aquilo que era do seu pai, traiu o seu pai e se autoproclamou rei de Israel a partir de Hebrom, a mesma cidade onde Davi havia sido coroado e ungido antes. Olha só. Qual foi a reação de Davi, o pai? Qual foi a reação deste pai, quando ficou sabendo que o filho tinha promovido tamanha insurreição? Quando ele viu que o filho tinha praticado tamanha traição? Qual foi a reação do pai? Escute. Qual foi a reação do pai? Como que Davi reagiu ao receber aquela notícia de tão grande traição? Vamos ler o versículo 14. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, o Absalão, e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada.
Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Então Davi morava num palácio em Jerusalém. Ele podia naquela hora dizer: ah é? O Absalão está querendo ser rei? Reúnam os nossos valentes. Vamos combatê-lo. Qual foi a reação de Davi? Evitar o confronto, evitar o choque. Ele resolveu recuar para não entrar em conflito com seu filho, mesmo tendo direito de ir ao encontro dele, mesmo tendo direito de acabar com aquilo. O que este pai está mostrando? Um amor inexplicável. É difícil para nós entender as razões de um pai. Daqui a pouco você vai entender. Mas Davi resolve fugir e deixa lá no palácio, naquela casa que o rei Irão de Tiro havia construído para ele, era uma bela de uma mansão. Davi deixa ali as suas 10 esposas. Davi tinha 10 esposas. Davi deixa aquelas 10 mulheres para cuidarem da casa e foge para não conflitar com o próprio filho. Ele evita o conflito. Você está entendendo isso, pai? Às vezes o pai, ele quer conflitar. Ele quer se chocar com o filho. Quer impor a autoridade. Davi tinha autoridade como rei, como ungido. Mas ele não vai impor a autoridade. Ele não vai fazer na marra. Você está entendendo? Não é humilhante para um pai, para uma mãe, evitar o choque. Porque o que acontece na cabeça de um filho é uma alteração hormonal, é uma alteração psicológica. O filho está em busca de autoafirmação. Se é homem, ele quer ser homem, quer mostrar que já é homem. E se é mulher, ela quer mostrar que já é grande, que ela já é dona do nariz. Então, vai aprendendo na palavra de Deus o que um pai e uma mãe têm que fazer na hora em que poderia usar a autoridade e não usa. Davi não usou a autoridade. E ele saiu dali. Ele fugiu e deixou as 10 esposas naquela casa, naquele palácio que ele morava em Jerusalém. Absalão, ele é tão maligno, ele é tão feio por dentro, ele é tão desprezível como ser humano, ele é tão nojento, que ele vai profanar as 10 esposas do rei Davi. Ele vai ter relações sexuais com as 10. Ele vai mandar armar uma tenda num terraço. E diante dos olhos de toda a nação, ele vai mandar os seus assessores, os seus aduladores, ele vai mandar trazer uma por uma cada uma das esposas do seu pai. E ele vai profanar, ele vai adulterar, ele vai trair o pai agora. Ele já havia traído no reino, olha só. E Davi não fez nada. Davi não castigou, não puniu. Então agora ele vai profanar as esposas do seu próprio pai. Vamos aqui no capítulo 16. Vamos ler o versículo 22. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Você sabe que quando uma mulher é profanada, segundo a palavra de Deus, o homem de Deus, ele não deve mais entrar àquela mulher que foi profanada. Quando uma pessoa tem unção de sacerdote, quando um homem de Deus sofre uma injúria dessa, a sua esposa foi profanada, ele não pode mais entrar a ela. Ou seja, de uma vez só, Absalão tirou o reino do seu pai e tirou o amor que o seu pai tinha. Porque Davi não poderia mais, como sacerdote de Deus, entrar a qualquer uma daquelas mulheres que tinham sido profanadas pelo seu próprio filho. Ou seja,
Davi perdeu tudo. Foi traído pelo próprio filho, no reino e na vida conjugal. Como é que esse pai está se sentindo? Depois de tantas coisas horríveis que este filho está fazendo, agora não resta dúvida, agora Davi não vai suportar isso não. Agora Davi vai dar o troco para Absalão. Davi não vai fazer nada disso. Vai sentir profunda tristeza. Vai ficar profundamente magoado. Porque daquelas 10 esposas que ele tinha, pelo menos 2 eram extremamente amadas por ele. E ele não vai mais poder ter amor com aquelas mulheres. Com nenhuma delas. Ele está muito arrasado, ele está arrasado. Mas ele vai fazer alguma coisa contra o próprio filho? Pelo contrário. É Absalão que agora vai querer matar o seu pai. Olha que ponto vai chegando a loucura daquele filho. Um filho pensar em matar o próprio pai, planejar a morte do próprio pai. Quando a gente vê uma notícia dessa na imprensa, causa horror. A filha se junta com 2 bandidos para matar os pais que estão dormindo. Causa horror na gente. O filho vai na empresa do pai, mata ele e a sua segunda esposa. Causa horror quando a gente vê um filho matando o próprio pai. Causa horror. A gente fica indignado com isso. Absalão agora ele quer matar o próprio pai. Ele não vê que está recebendo benefícios e misericórdia, um após o outro. Ele não vê limite para o seu plano maligno. Eu preciso eliminar o meu pai agora, porque a presença dele em Israel é um perigo. Tem muita gente que gosta dele. Eu quero matar o meu pai agora. Eu quero eliminar o meu pai Davi. Ele vai buscar a morte do seu pai através dos seus assessores. Capítulo 17. Ele já havia matado um irmão. Camarada que já matou um irmão. Ele não tem temor de Deus. Agora ele quer matar o pai. Ele matou o colateral, agora ele quer matar o ascendente. Aquele que o pôs no mundo. Uma coisa absurda. Porque ele é feio por dentro. É uma pessoa digna de repulsa. Mas você vai ver o coração de Davi. Qual é a ação desse pai com esse filho indigno que agora quer matá-lo? No capítulo 17, está escrito assim: disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. Versículo 4 diz que esta ideia pareceu boa para Absalão. Era isso que ele queria. Pessoas que matassem o seu pai. Ele podia dizer: gente, de jeito nenhum, meu pai nunca tocou no Saul, que era um ímpio que queria matá-lo, nem do seu sangue era. O meu pai não tocou o rei Saul, porque ele era ungido de Deus. Agora vocês querem, estão com essa ideia aí, de matar o meu pai. Além dele ser meu pai, ele é ungido de Deus. Eu não posso tocar nele. Mas não, Absalão não tem temor de Deus. Saiu de Davi, mas não tem nada a ver com Davi. É isso que às vezes um pai e uma mãe ficam chocados. Poxa, saiu de mim, meu filho é um marginal. Saiu de mim, minha filha é uma bandida. Saiu de mim, como é que pode? Onde foi que eu errei? Não é? O pai e a mãe ficam se cobrando. Como é que o meu filho está se destruindo no tráfico, nas drogas, na bandidagem? Saiu de mim. A pessoa não compreende. Absalão saiu de Davi. Não tem nada de Davi nele, não tem nada. Ele é mau, ele é ruim, extremamente ruim. Quando chega a notícia para o rei Davi que Absalão quer matá-lo, porque sempre havia pessoas que levavam as notícias, o rei Davi fica um tanto desorientado. Meu filho quer me matar agora. Tudo que ele fez para mim, agora meu filho quer me matar. Como é que você acha que um pai deve reagir quando vê que o seu filho é tão maligno? Nós vamos ver como é que Davi reagiu.
O exército de Davi se prepara para o ataque de Absalão. Os homens de Davi, os valentes de Davi. Vamos comigo no capítulo 18. Nós vamos ler aqui o versículo 5 e ver qual foi a orientação do pai Davi com relação a Absalão. Olha só. E o rei deu ordem a Joabe e a Abissai e a Itaí, dizendo: brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. Davi está falando com seus principais homens, seus generais, seus valentes, homens guerreiros. Ele diz aos líderes: olha, é uma ordem que eu estou dando. Joabe, Abissai, Itaí, preste atenção no que eu estou dizendo. Brandamente, suavemente tratai, por amor de mim, se vocês gostam de mim, por amor de mim, tratai brandamente ao jovem Absalão. Esse é o coração de um pai. Ele faz a recomendação. E acontece uma batalha horrível lá no bosque de Efraim, um lugar com muitas árvores. A batalha acontece ali. Morrem 20.000 homens naquela batalha. 20.000 pessoas morrem, e esse é o prejuízo que Absalão vai dando. Mas ele está determinado a matar o seu próprio pai. Mas tudo que ele está fazendo é maligno. É muito ruim. E ele estava montado num jumento. E ele, quando encontra com os homens do rei Davi, ele tenta fugir. E ele vai correndo pelas árvores do bosque ali de Efraim. E diz a palavra de Deus que Absalão tinha um cabelo negro muito comprido, muito grande, muito bonito. Era um cabelo enorme. E conforme ele vai correndo na sua montaria, passando por debaixo daquelas árvores para fugir dos homens de Davi, diz a palavra que seus cabelos se enroscam nos galhos. Era um cabelo muito comprido. E ele ficou preso, suspenso no ar. A montaria foi embora e ele ficou ali, preso nos galhos da árvore no bosque de Efraim. Um homem viu aquilo e vai correndo contar para Joabe, um dos generais de Davi: eu vi Absalão preso numa árvore pelos cabelos. Ele está lá pendurado. Joabe falou para aquele mensageiro: e por que você não matou ele naquela hora? Eu te daria 10 moedas de prata no mesmo instante. Joabe estava por aqui com Absalão. Falou para o mensageiro: por que você não matou naquela hora ele ali pendurado? E o mensageiro disse: nem por 1000 moedas de prata eu faria isso. Jamais tocaria no filho do rei, porque o rei deu ordem clara para tratarmos brandamente Absalão. Eu jamais iria desrespeitar essa ordem do rei. Aí Joabe diz: eu não vou mais perder tempo com você não. E larga aquela pessoa e vai até onde está Absalão pendurado. Versículo 14. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Ele atirou 3 setas, deu 3 flechadas no coração de Absalão. Mas ele não morreu. Absalão era um homem forte, ainda continuou vivo. Aí vieram 10 homens, versículo 15, e o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Ou seja, 10 cercaram Absalão naquela hora, e com suas espadas e lanças foram espetando todo o corpo de Absalão, foram ferindo, fazendo ele sangrar. Tenho certeza que naquela hora que Absalão estava morrendo lentamente, por isso que ele não morreu com as 3 flechadas, Deus
o manteve vivo, para ele ver 10 jovens o cercando e o matando lentamente, como ele fez covardemente com Aminon, quando ele pegou o irmão, embriagou o irmão e colocou os jovens em volta do seu irmão para que o ferissem e o matassem à espada. Absalão naquela hora teve tempo de ver que do jeito que ele fez com seu irmão, ele estava recebendo. A palavra de Deus diz: tudo que o ser humano semear, isso ceifará. Um filho faz coisas horríveis. Um pai e uma mãe, ainda que tenham vontade de exercer justiça e autoridade, não devem fazer isso. Como que era o coração de Davi com relação ao maligno Absalão? Era um coração amoroso. Absalão merecia aquele amor? Merecia sim ou não? Diga alto, merecia sim ou não? Claro que não. O que nós estamos vendo com relação Davi e Absalão? O que motiva o rei Davi a amar desse jeito um filho tão ruim? Que encontrou o que merecia. Porque Deus não se deixa escarnecer, a palavra de Deus se cumpre infalivelmente. Mas quando a notícia chegar até o rei Davi, que Absalão está morto, o que ele vai fazer? Ele vai comemorar? Ele vai ficar feliz? Veja comigo a partir do versículo 29 e em diante. Estou no capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Versículo 29 em diante diz assim: então disse o rei a um mensageiro, que tinha chegado: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse a Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o Cuxita, outro mensageiro, e disse: anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor Deus te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao Cuxita, ao mensageiro: vai bem com o jovem, com Absalão? Ele ainda não sabia que o filho tinha morrido. Vai bem com o jovem, com Absalão? O seu filho queria matá-lo. Vai bem com o jovem, com Absalão? E disse o Cuxita: sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para mal. Davi recebe a notícia de que todos os inimigos do rei devem ter o mesmo fim que Absalão. O rei, o pai, compreende que o seu filho está morto. Veja comigo o versículo 33. A reação de um pai. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. Ele subiu a uma sala, ficou sozinho e chorou. E ficou andando naquela sala e dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Dá para entender isso? Ninguém vai entender. Ninguém em Israel vai entender isso. Só um pai, só uma mãe é capaz de entender isso. O que está movendo o coração deste pai? Versículo 4. Estou no capítulo 19 agora, tá? Capítulo 19, versículo 4. Estava, pois, o rei com o rosto coberto. Ele cobriu o rosto. Ele tinha rasgado as roupas. Ele cobriu a cabeça. E o rei gritava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Todo mundo ficou ouvindo esse pai. Ninguém entendeu. Como é que pode? Um filho maligno matou o próprio irmão, colocou fogo no campo de Joabe. Depois tomou o reino do seu pai, agiu com falsidade, uma verdadeira traição. Depois ele profanou as esposas do rei.
Por último, ele sai para matar o rei, e bem feito, ele morre. E esse pai está lamentando, dizendo: quem me dera ter morrido no teu lugar. Dá para entender isso? Ninguém entende. Como é que pode? Como é que pode isso? Ninguém entendeu. Veja só, versículo 5. Então entrou Joabe, o general Joabe, entrou ao rei em casa e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão viver e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te pareceria aos teus olhos. Absalão diz: se o teu filho tivesse ganhado essa batalha, eu estaria morto, ele não nos deixaria viver. Os teus valentes estariam mortos, ele não deixaria ninguém viver. Ele te mataria a ti, ele mataria os outros filhos que tu tens, eles matariam as tuas concubinas, eles não iam deixar viver ninguém da tua casa, todos os teus servos leais seriam mortos, e você está chorando por causa daquele imprestável. Uma pessoa de fora não entende. Uma pessoa de fora não entende. Eu já vi no noticiário, eu já vi uma notícia apavorante de um bandido cruel, covarde, assassino, que cometeu um crime bárbaro, arrepiante. Aí o repórter vai entrevistar a mãe do bandido e ela fala: coitadinho do meu menino, pobrezinho do meu menino. E quem ouve e quem assiste a televisão fica indignado. É ou não é? Coitadinho? Seu filho é um animal. Seu filho é uma fera. Seu filho não presta. Seu filho não vale nada. Não é? Mas para aquela mãe, meu menino, pobrezinho, coitadinho. E se ele morre, então tem que ver o lamento dessa mãe. A sociedade diz: graças a Deus, um canalha a menos no mundo. Mas aquele pai, aquela mãe, fica chorando: oh, meu filho, meu filho. Você está entendendo isso? Ninguém entendeu a reação do pai Davi. Mas que reação é esta deste pai? Vê se você entende. É a reação da graça. Absalão merecia esse amor, sim ou não? Fala bem alto, sim ou não? Não merecia. O que ele estava recebendo? Bem alto. Quero que todo mundo memorize. O que ele estava recebendo? Graça. Graça. Sabe o que é graça? É um favor que você não merece. E por ser graça é gratuito. Não leve em consideração o mérito da pessoa. Esse amor de Davi pelo seu filho Absalão é o mesmo amor que o Pai Celestial tem por cada habitante da face da terra. Foi esse amor que ele teve por mim. Quem era eu quando ele me encontrou? Eu estava agarrado pelos meus cabelos compridos, erguido entre o céu e a terra, nas garras do diabo. Eu podia ser assassinado naquela hora, o demônio poderia acabar comigo. Eu não valia nada, não prestava, não servia para nada. Ninguém dava nada por mim. Se eu morresse naquele dia, muita gente iria aplaudir. Mas o meu Pai Celestial não. Aquele que me ama é o mesmo que te ama, sem que você mereça, sem que você faça jus. O teu Pai te ama incondicionalmente, e não há nada que qualquer pessoa na face da terra possa fazer para Deus deixar de manifestar a sua graça. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 está escrito assim: porque pela graça sois salvos,
mediante a fé. E isto não vem de vós, não é pelo vosso merecimento, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu duvido que tenha aqui dentro desta igreja, no meio desta multidão, uma só pessoa que diga: eu estou aqui porque eu sou digno, eu estou aqui porque eu sou demais, eu sou perfeito, eu sou santo. Não, todos que estão aqui conhecem o que é o verdadeiro amor, porque todos que estão aqui, todos que estão salvos, ninguém merece, mas todos foram salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o amor do Pai com cada filho que existe na face da terra. Esse é o amor que o pai e a mãe têm que ter pelo seu filho. Olhe para mim, você que já é pai, você que já é mãe, e você que ainda não é, mas será. O amor que um pai e uma mãe têm que ter pelo filho ou pela filha é esse amor da graça. Está muito errado amar o filho se o filho merecer. Amar a filha se a filha merecer. E erroneamente todos ensinam isso à criança. Se você for bonzinho, eu te dou a bicicleta no Natal. Quer dizer que se não for bonzinho, não vai amar e não vai ser abençoado. O amor de Deus por cada um de nós é o mesmo amor que cada pai, cada mãe tem que ter pelo seu filho e pela sua filha. Eu te dei o exemplo horrível de Absalão, porque eu sei que tem muitos pais aqui apanhando na cara dos seus filhos. Eu sei que tem mãe aqui que está ferida porque já apanhou da própria filha. Já ouviu cada palavrão, cada blasfêmia do filho e da filha. Às vezes, em nome da honra, o pai quer pegar a filha e jogar no olho da rua. Ou pegar o filho e mandar para fora de casa, jogar todas as coisas dele na rua. O pai e a mãe mostram uma dureza. Você não fica mais aqui nessa casa, você não pode mais morar aqui. Pega as coisas, joga tudo na rua. Vai embora daqui, você não é mais meu filho, você não é mais minha filha. Aí o filho fala: vou embora mesmo. Vou embora dessa droga de casa. Não é? Só que depois que o filho sai, como é que fica o coração do pai e o coração da mãe? O pai fica lá chorando. A mãe fica lá chorando. Mas os pais têm vergonha de exibir a graça, o amor da graça. O pai e a mãe acham que tem que mostrar valentia, fúria, autoridade. Então mantém uma posição de dissolução, de briga, de desentendimento, de discórdia, em nome do orgulho. E depois fica chorando pelo filho, fica chorando pela filha, sabendo que está vivendo dissolutamente. Às vezes o coração de um pai, o coração de uma mãe está tão machucado, está tão doído. E os conselhos são para você repreender, castigar mesmo. Deserdar, tirar tudo. Tem pai que até pensa em matar o filho, tem mãe que pensa em matar a filha. Tanta raiva que ficou. Mas todo esse ódio, ou essa amargura, vai criar mais problemas. Porque esse ódio, essa amargura se transforma numa força invisível, diabólica, que é altamente referendada por Satanás, que conduz aquele mal-estar para cima do teu filho e da tua filha, onde eles estão. No morro, nas vielas, nos becos escuros, nos inferninhos. Satanás transporta com alegria aquelas palavras ruins que você profere para descarregar tudo em cima do teu filho perdido, da tua filha perdida. Hoje Deus está trazendo essa palavra para os pais. Deus está dizendo a você para que você substitua
essa força do ódio e da amargura. Substitua essa força por algo muito mais poderoso, que é a força e o poder do amor e a graça de Deus que está já no teu coração e que você conhece tão bem, porque Deus pela graça também te perdoou e te amou incondicionalmente. Se eu estivesse te falando da graça sem que você tivesse a menor ideia do que é isso, então eu acredito que seria difícil para você compreender como é que Deus quer que você trate o seu filho. Mas você experimentou a graça de Deus. Você mesmo não merecia. Você mesma não merecia. Mas experimentou esta graça de Deus. Por que nós estamos aqui na igreja louvando e servindo o Senhor? Pensa bem. Por que a gente volta dia após dia? Por que a gente se reúne aqui para cantar, louvar, aplaudir, orar? E por que no dia a dia a gente guarda no nosso coração esta fé e preserva esta fé e a nossa ligação com o Pai Celestial? Por que nós nos mantemos nessa posição de fidelidade? É porque nós temos uma grande dívida de amor para com o Pai Celestial. Nós fomos tão amados. Nós fomos tão amados, e amados tão de graça, sem merecer, que nós queremos retribuir esse grande amor. Pai e mãe, ame o teu filho incondicionalmente, manifeste a graça do amor, abrace, beije, receba, não importa o que ele faça, ame, não desista do teu filho, porque você vai ver o poder da graça e do amor de Deus, resgatando o teu filho, a tua filha, tirando das drogas e das más companhias, fazendo aquela pessoa te amar de um jeito que você nunca imaginou que um filho e uma filha pudesse amar você. Como tratar os filhos? Eu fui tratado com muito cordão de ferro. Tenho 3 irmãos. Éramos 4 homens em casa. O filho que mais apanhou de cordão de ferro e de cinta do pai foi eu. De chinelo então, cabo de vassoura. Resolveu? A pancadaria resolveu. Só criava mais ódio e revolta. Por isso que eu estava enveredando por aquele caminho espinhoso, torto, revoltado. Chegava em casa e tinha ódio da minha família. Horrível isso. E Satanás ali, ó. E Satanás ali. Trabalhando. E tudo sendo alimentado pelo ódio e pela amargura. Pela autoridade excessiva. Pela autoridade que não conhece a graça. Deus é a pessoa de maior autoridade em todo o universo. Mas Ele não impõe a sua autoridade a ninguém, ainda que Ele pudesse. Deus tem condição de pegar todos esses ímpios que estão fazendo barbaridade no mundo. Deus tem condição de colocá-los todos de joelhos. Deus tem condição de exterminá-los numa fração de segundo. Mas Deus não faz isso. Com toda a autoridade que Ele tem, Ele chega para o pior ser humano e Ele fala do seu amor. E o seu amor maior está ali, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque o Pai amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele seja mau, ímpio, imprestável, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor por qualquer pessoa, pelos filhos mais ruins. Esse é o amor que nós temos que ter pelos nossos filhos. O amor que é movido pela graça. Do mesmo modo que nós somos salvos sem merecer, nós temos que estender a mão para o nosso filho e para a nossa filha sem merecer. Amém? Agora você compreende o amor de Davi. Era graça pura. Absalão não merecia.
Os filhos fazem coisas horríveis, sim. Mas os pais têm que amar com graça pura. Não por merecimento, simplesmente graça. Eu vou fazer um apelo diferente agora. Vou fazer um convite diferente. Há filhos aqui que precisam entregar a vida para Jesus, porque o Pai Celestial te ama muito e te trouxe aqui para manifestar a graça e te salvar sem você merecer. Há filhos aqui que precisam entregar a vida para Jesus. Mas há muitos pais aqui que querem aprender a amar com esta graça que foram amados por Deus. Você que está querendo entregar a vida para Jesus, e você que é pai, que é mãe, ouviu essa palavra hoje, quer aprender a amar com a graça, quer deixar todo o ressentimento, toda a amargura, e amar incondicionalmente, gratuitamente, seu filho, a sua filha, por pior que ele seja. E se você quer limpar o seu coração, então vou te convidar para vir aqui na frente também. Pessoas que querem entregar a vida para Jesus e pais que querem ser abençoados com a graça de Deus para amar os seus filhos. Saia do seu lugar e venha aqui para frente. Venha para cá. A tua atitude, você que está se entregando para o teu Pai Celestial, a tua atitude vai gerar uma modificação de vida. E esses pais que estão vindo também, o fato de vocês estarem vindo aqui vai gerar também uma modificação na atitude dos seus filhos. Pode acreditar nisso. Quando nós somos pecadores maus e nós ouvimos o apelo amoroso do Pai e a gente se entrega para Ele, esse amor do Pai provoca uma modificação nas nossas atitudes. A mesma coisa vai ocorrer com você, pai, mãe, se manifestar esse amor gracioso para o seu filho, para a sua filha, vai gerar uma mudança de atitude na vida deles. Você vai ganhar o teu filho, você vai ganhar a tua filha. Você que ainda não é pai, não é mãe, mas quer aprender a amar do jeito que Deus ama, vem aqui para frente. E filhos que estão aqui e estavam sendo rebeldes, desobedientes, desonrando o pai e a mãe, venham para frente também, para pedir perdão, porque teu pai e tua mãe te ama graciosamente. Nós vamos orar, nós vamos fazer essa oração agora. Dobre o seu joelho comigo, por favor. Cada pessoa coloque a mão direita sobre o coração. Eu sei que há pais e mães ouvindo esta mensagem pela rádio ou pela internet, e hoje receberam de Deus uma palavra poderosa, que vai gerar uma mudança de atitude, tanto sua como de seus filhos. E há muitas pessoas reconhecendo o amor gracioso do Pai, e pela rádio, pela internet, querem entregar a vida para Jesus, recebê-lo como único Salvador. Então se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador. Cada pessoa agora, com a mão direita colocada sobre o seu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, diga essas palavras, sentindo que Ele é o teu Deus, e Ele é o teu Pai, que te ama graciosamente. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Pai querido, meu Pai bendito, meu Pai amado, eu não mereço a salvação, mas o Senhor graciosamente me concede este presente
na pessoa bendita do Teu Filho perfeito, Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai querido, com este mesmo amor que o Senhor me presenteou, sem eu merecer, e que por causa disso, eu Te amo cada vez mais, este mesmo amor, eu quero aprender a derramar sobre o meu filho, sobre a minha filha. Eu quero aprender, Senhor, a amar do jeito que o Senhor ama, sem cobrança, sem censura, amando simplesmente, sem merecimento. Meu Deus querido, eu quero ganhar o meu filho para o Senhor. Eu quero que os meus filhos sejam a Tua herança. Eles não são meus, eles são Teus. O Senhor me tem dado, mas eles são a Tua herança. Cuida, meu Pai, da Tua herança. Faz a obra nos nossos filhos, do mesmo modo que o Senhor fez a obra nas nossas vidas. Manifeste, Senhor, a Tua graça, a Tua pura graça em nossos filhos também, e transforme cada um deles para que amem os seus pais e para que Te amem também como nós Te amamos. Pai querido, continua perdoando os nossos pecados, assim como nós, os pais, estamos perdoando os nossos filhos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque nós também perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Do mesmo modo que o Senhor manifesta a Sua graça em nossa vida, assim também nós vamos amar graciosamente todos aqueles que nos têm ofendido. Meu Pai querido, abençoe todos nós e todos aqueles que estão sendo lembrados, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém, Senhor. Continue em espírito. Eu vou orar agora. Continue em espírito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, não é à toa que o Senhor Jesus sempre Te chamava de Pai. O Pai verdadeiro, o Pai fiel, o Pai amoroso, que ama incondicionalmente e nunca desiste dos seus filhos. Meu Deus, todos nós aqui estamos Te agradecendo. Como filhos nós dizemos: Pai, muito obrigado por ter nos amado de graça, sem nós merecermos, e ter abençoado tanto a nossa vida sem nós merecermos, e manifestado o Teu amor até hoje sobre cada um dos Teus filhos. Pai, nós queremos que esta Tua graça, que está derramada no nosso coração, também seja usada de maneira incondicional para amarmos os nossos filhos. Porque eles são crianças, eles não sabem como fazer, Senhor, assim como nós também não sabemos diante de Ti. Nós queremos o Teu favor sobre cada um dos nossos filhos que estão sendo lembrados agora, sobre cada um dos filhos que estão sendo representados. Senhor Deus, neste momento nós trazemos à nossa memória todos os nossos filhos, onde quer que eles estão, seja perto, seja longe, seja livre ou seja preso,
seja num lugar conhecido ou desconhecido, num beco, numa vila, num morro, num lugar de prostituição, de perdição. Senhor Deus, nós te suplicamos, visita os filhos que nós amamos, resgata os nossos filhos como o Senhor nos resgatou, do mesmo modo que o Senhor nos salvou e graciosamente nos trouxe à sua casa. Assim também traz de volta o filho que saiu de casa, a filha que foi embora de casa. Resgata a filha que pensou em se matar. Resgata o filho que tentou o suicídio. Resgata, meu Deus, o filho que está perdido nas drogas. Resgata a filha que está perdida nas más companhias. Meu Deus, nunca mais Satanás vai receber da nossa parte munição para perseguir os nossos filhos com maldição. Nunca mais Satanás vai receber munição dos nossos lábios para atormentar os nossos filhos com castigo. Senhor, a partir de agora, pela graça e por amor, abençoe os nossos filhos onde eles estiverem. A tua bênção sobre eles incondicionalmente. Senhor, vai curando o coração deste pai, vai curando o coração desta mãe, este coração que está tão ferido, tão machucado, tão triste, por causa das coisas erradas que os seus filhos fizeram, pelas palavras ruins que eles proferiram, pelas blasfêmias e palavrões, pelo desacato e por todas as ofensas que este pai e esta mãe recebeu em tantos anos. Meu Deus, vai limpando o coração de cada pai, o coração de cada mãe agora. E vai manifestando a tua graça, este amor gracioso. Senhor, nós não queremos o mal dos nossos filhos. Pelo contrário, nós queremos a tua bênção sobre eles. Meu Deus, toda palavra ruim que este pai proferiu no momento de raiva, toda palavra ruim que esta mãe proferiu no momento de ira, meu Deus, anula toda a palavra ruim. Tira tudo de ruim que pesou sobre o filho, sobre a filha. Arranca agora, Senhor. Desarma Satanás. Resgata aquela vida das mãos sujas do diabo. Senhor, nós abrimos a nossa boca agora para abençoar os filhos que estão sendo lembrados. Abre a boca, meu amado. Abre a boca, minha amada. Abre a boca para abençoar. Abra a boca para proferir graça, proferir livramento, proferir solução, prosperidade e ajuda. Senhor, levanta os filhos que estão caídos, levanta os filhos que estão perdidos, liberta de todos os vícios que atrapalham. Retira, meu Deus, todo demônio que está agindo na vida daquele filho, todo demônio que está agindo na vida daquela filha. Amarra esse principado das trevas e lança no abismo. Meu Deus, este pai, esta mãe, hoje está manifestando a graça sobre o filho, sobre a filha, porque entendeu que eles precisam de amor e de oração. Às vezes este pai fica triste, revoltado, porque o filho não lhe segue, porque o filho parece não amá-lo. Mas mesmo que o filho não ame este pai, meu Deus, a partir de hoje este pai vai amar o seu filho. Nós não vamos precisar da contrapartida. Nós queremos ser pais como o Senhor é. Ah, meu Deus, esta mãe que tem tanta tristeza, ela vai amar graciosamente a sua filha, o seu filho. Ela não vai esperar mais o reconhecimento do filho. Este pai não vai esperar mais a retribuição do filho, mas vai amar incondicionalmente. Pai, quando o filho pródigo voltou, todo esfarrapado, pobre, miserável, doente, fraco,
Ele não ouviu nenhuma repreensão do seu pai. Pelo contrário, diz a palavra que o Senhor correu ao encontro dele, o abraçou e o beijou, e chamou os servos e disse: rápido, rápido, tragam aqui a melhor roupa, a melhor roupa. O pai que ama quer o melhor para os seus filhos. Traga rápido aqui um anel e coloque no seu dedo, para mostrar que aquele filho tem autoridade, realeza, nobreza. E mandou colocar umas sandálias nos seus pés, porque só os escravos andavam descalços. E aquele filho agora estava livre, livre de verdade. E o Senhor Jesus contou na parábola do filho pródigo que aquele pai mandou matar o bezerro cevado que estava guardado para uma grande ocasião, e mandou dar uma festa e que todos se alegrassem, porque aquele seu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meu Deus, eu quero ver esta festa alegre acontecendo no coração deste pai, desta mãe. Quando ver o seu filho voltando, vai haver muita alegria na sua casa, e principalmente alegria no céu. Então abençoe agora todos os pais aqui presentes, e até aqueles que ainda não são pais, mas serão, e já viverão na graça do teu amor. Pai querido, todos nós estamos nos colocando de pé agora diante de ti, e todos nós estamos erguendo as nossas mãos diante do Senhor, para te louvar e para te glorificar por tão grande amor. O Senhor é o nosso exemplo. Do jeito que o Senhor nos ama, é assim que estamos aprendendo a amar, de graça e incondicionalmente. Meu Deus, abençoe agora o coração de cada pessoa aqui presente, e também daqueles que estão recebendo essa oração pela rádio. Onde estiverem, dá grande paz e alegria, e faz a tua obra completa, porque eu sei que aquele filho perdido, aquela filha perdida, vai voltar para casa e vai amar o seu pai e a sua mãe de uma maneira que esse pai e essa mãe nunca imaginaram que poderiam ser amados. E até os filhos que não saíram de casa, mas estão em inimizade com seus pais, estão dentro da mesma casa, mas separados. Meu Deus, eu sei que hoje o Senhor já operou uma mudança, primeiramente no coração deste pai e desta mãe, e também à distância, uma mudança no coração daquele filho e daquela filha. E quando eles se encontrarem, a situação vai ser completamente diferente, a graça se multiplicando e sendo derramada, e uma grande alegria naquela casa, porque aquele filho estava morto e reviveu, aquela filha tinha se perdido e foi achada. Oh glória! E nós vamos nos alegrar na tua presença cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a Deus, assim seja feito. Amém, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Oh glória! Oh glória! Diga amém, diga glória a Deus, diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.